perdeu tudo? Perdeu tudo! Estão demandando contra ela? Não. Te deram o quê? Te deram o quê? Ela perdeu já 2 salões. Você é de esquerda ou de direita? De esquerda. Esquerda? Mostra aí como é que você quer ver a vida das pessoas. Se quer pra andar pra direita ou pra esquerda? Mostra aí. Mostra aí, olha só, gente, ó. Ó, quem tá vendo? É isso, cara. Você tá vendo? O que você vai fazer para as pessoas não conseguirem chegar aqui sexta-feira que vem? Fala. Faz tudo. Você tá satisfeito com essa troca de banda que nós vamos fazer? Não. Hã? Não. Quando a pessoa tá assim, ó, a vida dela tá de ponta cabeça, de costa. Enquanto ela não sair da esquerda, ela vai continuar. O diabo é de esquerda agora. Eu estou usando esse vídeo no começo aqui, correndo o risco de ser censurado de novo pela igreja. Eu já tive um vídeo censurado essa semana, mas vamos correr o risco, porque vale a pena. Tentei fazer uma edição aqui para modificar o vídeo um pouco, ver se passa, mas se esse vídeo desaparecer, vocês já sabem. Essa associação do diabo com a esquerda não é recente. Um dos nomes do diabo é o canhoto, porque seria o outro lado de Deus, o lado do oponente, do inimigo. Inclusive, antigamente, as pessoas eram proibidas de escrever com a mão esquerda por causa disso, né? Eu sou canhoto, não tive esse tipo de problema, mas a minha avó, por exemplo, teve que aprender a escrever com a mão direita porque a mão esquerda era a mão do diabo. Essa cena na igreja seria cômica se não fosse horrível, se ela não representasse algo muito mais profundo e muito mais perigoso, que é uma desumanização do oponente, é uma desumanização daqueles que não concordam com você. Esse é um recurso histórico, clássico, que já foi muito estudado por psicólogos, de transformar o seu inimigo político, religioso ou social em algo tão baixo, tão vil, tão insignificante, que a morte dele, que a destruição dele não fará diferença para você. Eu vou ler um trecho da psicóloga social Susan Lopotov, que ela diz o seguinte: nós percebemos aqueles fora do nosso escopo de justiça como insignificantes, indignos ou descartáveis. O prejuízo que recai sobre eles não incita a mesma preocupação, remorso ou revolta como quando aqueles dentro do escopo da justiça são prejudicados. Ou seja, o mal que recai sobre nossos inimigos, sobre nossos oponentes, não nos afeta. Eles podem ser destruídos, eles podem ser mortos, e essa é a fórmula. É isso que permite genocídios, é isso que permite extermínio de inimigos. Essa é uma estratégia clássica de radicalização, foi feita durante o nazismo, de fazer para os alemães que eles pensassem que os judeus eram ratos, que eram vermes, que poderiam ser destruídos e não fariam falta. Pelo contrário, seria saudável destruí-los. Eu tenho esse quadrinho aqui em casa que chama Maus, que em alemão quer dizer rato, que é a história do Holocausto. É um artista, né, o Art Spiegelman, que é um quadrinista, que entrevista o pai dele, que foi vítima do Holocausto, e ele retrata ao longo da história, vocês podem ver aqui, ele retrata ao longo da história os judeus como ratos, que eram como os nazistas representavam os judeus, como ratos que transmitiam doenças que eram perigosas para a sociedade, que perturbavam a sociedade, que poderiam causar um mal muito pior. Então, o melhor seria afastá-los da sociedade e eliminá-los como os ratos são eliminados. Também essa é uma das razões por trás de termos pejorativos, né, quando xingamentos que a gente utiliza como animais, por exemplo, sua porca, sua vaca, sua galinha, sua piranha, o seu cachorro. Então você desumaniza o alvo do seu xingamento, assim o mal que recai sobre ele não nos afeta. Inclusive uma estratégia muito usada pelo Bolsonaro também, né, de dar capim para os opositores, né, para os petralhas, porque são burros, no sentido literal da palavra, não apenas como burro intelectualmente, não apenas alguém que não entende as coisas, mas como um burro de fato, um animal de fato, que não merece nenhum tipo de clemência, nenhum tipo de respeito. Você desumaniza seu inimigo para que você possa destruí-lo depois sem maiores consequências, sem maior preocupação da sociedade. E isso é feito em vários níveis. No nível político, como eu disse, nesse nível da disputa política, de transformar seu oponente em algo desprezível. No nível religioso, como nesse caso da igreja, que você transforma numa entidade maligna. A esquerda é uma entidade maligna que deve ser exorcizada ou afastada ou destruída. Inclusive é muito mais do que um animal. Nesse caso aqui é um demônio, né? É uma criatura das trevas, sombria, um perigo de fato, de corrupção, de pecado, de impureza. E outro nível também é o nível social, quando se transforma grupos, né, segmentos inteiros. Você desumaniza esses grupos. Os criminosos, por exemplo, que tem que apodrecer na cadeia, que não merecem nenhum tipo de respeito, que não podem ser recuperados, que não podem ser perdoados pela sociedade, que tem que morrer na cadeia, ou que tem que ser executado pela polícia. Ou você tem os gays, que também não merecem respeito, que são imorais, que são um perigo para os outros, que podem contaminar os outros, transformar os outros em gays também. Ou seja, você vai tirando esse status de humanidade das pessoas. E isso é feito há muito tempo. Como eu disse, é um recurso histórico
famoso já. É o que se fez com os negros quando foram escravizados. Você desumaniza essas pessoas. Eles não são humanos, eles são sub-humanos, são uma sub-raça, são inferiores. Então você pode escravizá-los, você pode usá-los como animais de carga, porque eles não são totalmente humanos. E o que acontece, além desse processo servir para poder convencer a população que aquele segmento ali não é humano, você também cria um mecanismo psicológico dentro dessas vítimas, dentro de quem sofre essa desumanização, ao ponto que elas não resistem a isso também. Elas mesmas passam a se pensar como sub-humanas também, passam a se pensar como inferiores e não resistem à opressão. É uma dupla atividade de você preparar a população, o grupo, para a violência contra o outro grupo, contra o grupo inimigo, e também de preparar esse grupo inimigo para a violência. Assim, eles aceitam essa violência como se eles fossem também dignos daquele desprezo, dignos daquela violência, dignos da morte. Tem a pergunta que se faz, né, muitas vezes, né, havia milhões de escravos no Brasil, por que eles não se revoltavam, porque eles não enfrentavam o senhor de engenho, o senhor de escravo, e não matavam, porque eles eram muito mais numerosos. Mas tem esse processo também de você pô-los no seu devido lugar, entre aspas, né, de pô-los como inferiores, e assim eles se resignam a isso. É claro que havia revoltas, é claro que havia protestos, é claro que havia luta, mas no geral muitos deles que cresciam no ambiente a vida inteira sendo escravizado, às vezes nem se questionavam com relação a isso. E isso aconteceu com os judeus também, que também eram muito numerosos na Alemanha, e muitos deles foram para execução sem nenhum tipo de revolta. Havia também os grupos de revolta, havia também os grupos de resistência, mas no geral você teve milhões de pessoas que foram mortas sem qualquer tipo de defesa, porque foram gradualmente desumanizados e, nesse sentido psicológico, acabaram aceitando seu destino. E por isso que é tão perigoso você naturalizar um discurso desumanizador como esse. Um discurso que transforma os oponentes políticos em inimigos, em sub-humanos, em vermes que devem ser destruídos. Ou, nesse caso, em demônios, né, em entidades malignas, que devem ser exorcizadas, que representam o mais baixo, o mais profundo mal existente. O que a gente tem visto agora é um processo de desumanização da oposição. E isso pode ter consequências nefastas, isso pode realmente ter consequências perigosas, e a naturalização desse discurso é inaceitável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês tinham visto já esse vídeo aí do diabo da esquerda, da entidade de esquerda, e também outra retórica envolvendo esse tipo de desumanização da oposição política. O que vocês pensam sobre isso? Vou deixar uma referência na descrição para vocês consultarem, deixa o comentário, deixa o joinha, assine o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!